Tá tranquilo. Então, vamos começar. Galera, primeiramente, boa tarde, né? Provavelmente vocês lembram de mim, meu nome é Júnior. Eu não pude participar da aula quarta com o Igor, mas a gente está aqui para se revezar mesmo. Quando ele puder dar aula, ele vai dar. Quando puder também. Quando não puder, o outro vai cobrir. E assim sucessivamente. E acredito eu que na quarta-feira ele abordou com vocês vetores e string, certo? Os conceitos de vetores e como é que funciona o string e os métodos mais famosos e mais úteis de string para se trabalhar em Java. Galera, segunda-feira, provavelmente, se não tiver algum problema ou algo que venha interferir, o Marcelino e ou o Diego vão iniciar programação orientada a objeto propriamente dita. Abordar os principais conceitos, aprofundar no que é uma classe, o que é um método, o que é um objeto, características, falar sobre herança, sobre polimorfismo e todos os outros assuntos que tangenciam a programação orientada a objeto. E, provavelmente, hoje é a última aula que a gente vai estar tendo, que objetiva essa ideia de alinhar vocês ou preparar vocês para iniciar a programação a objeto. Óbvio que a gente está abordando aqui Java, a gente ficou pendente de abordar Python também. Em algum momento a gente vai falar sobre Python, mas a ideia é que vocês tenham esse know-how de programação estruturada na linguagem de programação Java, para que vocês consigam aprender orientação a objetos de maneira mais simples. O que a gente vai ver hoje é matrizes e como é que funcionam procedimentos e funções em Java, beleza? Só que a gente vai começar primeiro com matrizes. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e se vocês puderem me dar o feedback se estão vendo ou não, ficaria muito agradecido. Um segundo apenas. Me confirmem se vocês estão vendo, ou quando vocês estiverem vendo, o meu NetBeans aí, por favor. Tá aparecendo, sim. Tá aparecendo já para todo mundo? Deixa eu ver aqui no chat, que eu não tô vendo, não tô vendo no chat. Tá, tranquilo, então. Vou deixar aqui do lado na outra tela. Um segundinho, só para me ficar mais organizado aqui. Pronto. Beleza, pessoal. Então, bora começar a falar de matrizes, tá? Hoje a aula vai ser bem prática mesmo. Como tá gravado, vocês vão estar podendo replicar isso aí nos computadores de vocês. Não precisa necessariamente agora, se vocês quiserem e tiverem como, fiquem à vontade. Mas vamos falar de matrizes, tá? Me confirma se vocês viram matrizes em programação estruturada lá em C, por favor. E vocês lembram como é? Eu vi, mas eu esqueci algumas coisas. Tá, beleza. A hora de lembrar é agora. Mas se vocês já tiveram esse primeiro contato antes, vai ficar mais fácil agora, beleza? Adianto logo para vocês que no curso de Engenharia da Computação, em Engenharia Elétrica, matrizes, o conceito de matrizes, ele é amplamente utilizado em diversas outras disciplinas, tá? Tanto que, em algum momento, e não vai demorar, se vocês já não tiverem esse contato, vocês vão mexer com o MATLAB. O MATLAB ele é uma ferramenta que é muito utilizada em engenharia, sobretudo para fazer simulações, fazer alguns códigos, executar algoritmos de aprendizado de máquina. Tem alguns professores que costumam dizer que o MATLAB ele faz tudo, tá? Em algum momento vocês vão ter contato com essa ferramenta. É uma linguagem de programação e lá ela é toda orientada a matrizes, justamente para resolver os problemas de engenharia que são modelados com matrizes, beleza? Então, vocês terem esse entendimento do que é uma matriz, como ela funciona e para que ela serve, vai ser muito útil para vocês em todo o decorrer do curso. Tá tranquilo? Tanto que, uma curiosidade, o Marcelino, que é um dos professores da disciplina, ele é um dos grandes especialistas lá no programa e na engenharia elétrica da computação como um todo, é um dos grandes especialistas numa técnica chamada cadeia de Markov, onde a cadeia de Markov ela serve para modelar sistemas lineares e temporais, ou seja, ela pode prever algum acontecimento baseado num conjunto de acontecimentos anteriores, e ela é toda modelada a partir de matrizes. Um pequeno exemplo aqui de como ela é utilizada.
Então, se a pessoa não tem conhecimento de matriz, ela, por exemplo, não conseguiria entender cadeia de Markov. Isso se aplica a diversas outras áreas, ou técnicas, ou disciplinas de engenharia, beleza? Eu vou criar um projeto novo aqui. Eu espero que ele me deixe criar com esse nome, porque eu tinha feito um já. Vou chamar de Introdução Matrizes, beleza? E nesse primeiro projeto, eu vou... Vocês conseguem enxergar bem aí ou tá pequeno? Alô, teste 1, 2, 3. Tá pequeno, tá? Vou aumentar um pouco aqui. Talvez 24 fique muito grande. Vou ver se deu uma melhorada. Melhorou. Beleza. Todo mundo tá enxergando bem? Puder falar no chat? Tá, beleza, galera. Então vamos lá. Similar ao que o Igor explicou lá na quarta-feira, para a gente declarar uma matriz aqui no Java, é muito simples, tá? A gente pode fazer da seguinte forma. Primeiro a gente vai dizer qual é o tipo de dado que vai ter na nossa matriz. Se vai ser um tipo inteiro, se vai ser uma string, se vai ser um float, se vai ser um decimal. Primeira coisa é definir o tipo de dado. Eu vou trabalhar aqui com matriz de valores inteiros, tá? A notação para uma matriz é 2 colchetes dessa forma, certo? Então, quando a gente digita int e 2 colchetes fechados, a gente está dizendo que a gente vai fazer uma matriz de valores inteiros. Em seguida, a gente define o nome da nossa matriz. Eu vou dizer que o nome da matriz vai ser matriz. Correto? Beleza, agora o Java ele já entendeu que a gente vai ter uma variável chamada matriz que vai ser de números inteiros, e ele sabe que é uma matriz porque tem 2 colchetes abertos. O que a gente tem que definir agora é o tamanho da nossa matriz, beleza? Então a gente põe aqui new igual, vai ser uma matriz de inteiros, como a gente disse anteriormente. Eu vou criar uma matriz aqui 2 por 2, beleza? Notem que se a gente colocasse aqui float, por exemplo, ele ia dar um erro, porque a gente está dizendo que a gente tem uma matriz do tipo float e que essa matriz é um inteiro de 2 linhas e 2 colunas. Tá errado. Tem que ser int, é uma matriz de inteiros, que vai receber uma matriz de números inteiros com 2 linhas e 2 colunas. Para quem não lembra, uma matriz de números inteiros de 2 linhas e 2 colunas seria algo mais ou menos do tipo assim. Vou dizer que é 2, 3, tá? 6, 8. Isso aqui é uma matriz de números inteiros de 2 linhas e 2 colunas. A gente tem uma linha, 2 linhas e 2 colunas. Uma coluna, 2 colunas, correto? E aqui dentro só temos valores inteiros. Beleza, galera? Dito isso, a gente tem que entender em Java que é possível a gente percorrer essa matriz e que a gente tem controle por cada um dos índices dessa matriz. Eu vou até voltar aqui para ficar mais claro. Vou chamar aqui de x, y, w e p. Certo? A gente tem controle para trabalhar com o valor que está aqui no x, com o valor que está aqui no y, com o valor que está no p e com o valor que está no w. E a gente tem esse controle baseado no que a gente chama de índices das matrizes, beleza? Como assim índices das matrizes? A gente consegue interpretar uma matriz em Java sabendo que essa aqui é a linha 0 e essa aqui é a linha 1. Tal qual, essa aqui é a coluna 0 e essa aqui é a coluna 1, beleza? Similar ao que vocês viram lá em programação estruturada e o que a gente também vê lá no ensino médio sobre matrizes. Então, se a gente quiser saber qual é o valor de x ou quiser atribuir aqui nesse x um determinado valor, a gente vai dizer para o Java que a gente quer saber qual é o valor ou atribuir a um valor a matriz na linha 0, coluna 0. Vocês concordam comigo? Se sim, se estiverem entendendo, dê um feedback aí, por favor. Sim. Ok. Beleza, então. Então vamos seguindo. A gente tem uma matriz que é 2 linhas e 2 colunas. Então a gente pode dizer para a nossa matriz que na linha 0, coluna 0, a gente vai atribuir o valor 2. Logo, linha 0, coluna 0, que vai receber o valor 2, beleza? Da mesma forma que se a gente disser que
matriz na linha 0, coluna 1, recebe o valor 4. Então, aqui, linha 0, coluna 1, valor 4. Matriz, agora vamos para a linha 1. Linha 1, coluna 0, vai receber o valor 6, beleza? E linha 1, coluna 1, vai receber o valor 8. Consegue entender agora como eu consigo trabalhar com a minha matriz, variando os índices dela dentro dos colchetes? Vocês conseguiram entender? Se sim, aí só deem um alô. Tá, beleza, então. Até aqui tudo bem, né? Vocês já entenderam que com os índices das matrizes e, basicamente, na verdade, só com os índices dela, linha em colunas, a gente consegue ter a versatilidade de trabalhar com a matriz necessariamente. Tudo bem, até aqui tudo bem. Coisa simples, vocês viram isso lá em programação estruturada e no ensino médio também. Uma observação que fica é que dependendo de linguagem para linguagem, dependendo de linguagem para linguagem, a primeira linha vai ser a linha 0, como aqui no Java, ou a primeira linha vai ser a linha 1. Isso aí varia de linguagem para linguagem. Como a gente está trabalhando com Java, tenha em mente que a primeira linha sempre vai ser a linha 0 e a primeira coluna sempre a coluna 0. Em Python, por exemplo, na verdade... Sim. Em Python, por exemplo, a primeira linha não vai ser linha 0, vai ser linha 1, e a primeira coluna não vai ser a coluna 0, vai ser a coluna 1, beleza? Mas como a gente está trabalhando com Python aqui, tenha em mente que linha 0 é a primeira linha, coluna 0 é a primeira coluna. Isso é importante para não confundir, porque em determinado momento a gente vai ter que interpretar aqui. A segunda linha da matriz, na verdade, é a linha 1 e não a linha 2. Conseguiram entender? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, tá tranquilo. Tá. Beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, não estiver entendendo, não tenha vergonha, tá? Pode me interromper e perguntar aí no chat. Ou ligar o microfone e falar também. Beleza, agora que a gente já sabe como é que funciona essa questão da gente trabalhar com a matriz, a gente vai pegar um dos conceitos que a gente viu nas aulas passadas, que se chama laço for, beleza? E com o laço for a gente vai percorrer a nossa matriz para poder trabalhar com ela com mais flexibilidade e para não ter que trabalhar com ela com tantas linhas de código. Imagine que a gente tivesse uma matriz 10 por 10, se a gente quisesse atribuir valores nela linha a linha, a gente teria aqui 100 linhas, beleza? Não é o caso agora. Então, para a gente não ter que sempre percorrer a matriz manualmente, a gente pode utilizar a estrutura for para percorrer a matriz, beleza? Como é que a gente pode fazer isso? Bora fazer aqui um for que vai ir de 0, ou seja, ele vai começar com 0. O for ele vai ser percorrido enquanto o i ele for menor que matriz length. Beleza, até então vocês devem não estar entendendo, até estar entendendo, mas pode ficar um pouco confuso. Incrementando o i mais. Tá tranquilo. O que seria esse matriz length? Se a gente vier do inglês traduzir ao pé da letra, length é tipo tamanho, tá? Comprimento. Não, mais encaixado tamanho. A gente tem uma matriz aqui que ela é tamanho 2 por 2, tá? O length ele sempre vai pegar o tamanho da dimensão da matriz, uma matriz de dimensão 2. Tanto que se a gente vier aqui e der um system out print, passar a matriz, posso estar enganado, tá? Mas eu acho que ele vai me retornar o valor 2. Vou executar aqui. Não, não trouxe. Ah, tá, desculpa. Matriz length. Passar aqui, matriz length. Ele vai retornar o valor 2 aqui, porque é a dimensão da matriz. É uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Enquanto o i for menor que 2, que é o tamanho da matriz, ele vai fazer alguma coisa e toda vez que o laço percorrer uma vez, ele vai incrementar um valor no i. Beleza. Como é que a gente vai percorrer nossa matriz? Eu quero que ele sempre percorra a primeira linha, faça alguma coisa nessa primeira linha, depois pule para a segunda linha e faça alguma coisa na segunda linha. Então, vai ter outro for aqui dentro. Int j vai começar em 0. Enquanto o j for menor que
Aí entra aqui um pulo do gato. Matriz I ponto length J mais mais. Beleza, galera? Talvez vocês estejam acompanhando, mas talvez não, então vou partir do pressuposto que vocês não estão. Primeiro ele vai fazer vai percorrer a linha, tá? Imaginem assim, que ele vai percorrer primeiro a linha, mas dentro dessa linha a gente tem duas colunas, então ele vai ter que fazer alguma coisa na primeira coluna antes, beleza? O J ser menor ou igual a matriz de I significa que, imaginem aqui que o I é 0. J menor que 0.length vai ser 1, que é o tamanho 1, correto? Então, ele vai percorrer a primeira linha. Dentro da primeira linha tem duas colunas. Ele vai fazer alguma coisa na primeira coluna, vai ser a primeira iteração desse segundo for. Em seguida, ele vai fazer alguma coisa na segunda coluna. Vai ser a segunda... Desculpa, eu parei aqui para ler o que eu tinha falado. Recapitulando. Ele está aqui, vai percorrer a primeira linha. Percorreu a primeira linha, ele entra dentro desse segundo for. O segundo for vai pegar o primeiro valor da primeira coluna, vai fazer alguma coisa com o primeiro valor. Em seguida, ele vai pegar o segundo valor dessa primeira linha e fazer alguma coisa. Feito isso, o J ele não vai ser mais menor que o matriz.length. Aí a gente vai sair desse laço, vai para o segundo e ele vai vir para a segunda linha. Fazer a mesma coisa. Primeiro J igual a 0. Vai fazer alguma coisa na segunda linha, primeira coluna. Vai sair do laço for. Entra nele de novo. Em seguida vai fazer alguma coisa na primeira linha, segunda coluna. Alguma dúvida até aqui? Pode ter ficado um pouco confuso. Mas eu sei que vocês viram isso também lá estruturado. É só para lembrar. Conseguiram entender qual é essa questão de percorrer a matriz com dois laços for indentados? Puder dar o senhor pode repetir uma parte que eu não entendi muito bem. Eu fiquei meio confuso, que no segundo for, o senhor usou aí no laço for, o senhor usou int j igual a 0, aí certo. J menor que matriz, aí matriz de I, não seria matriz de J? Não, matriz de I mesmo, tá? Uhum. Por quê? Não entendi muito bem. Assume aqui que a gente está na primeira linha, beleza? Então, o I, ele corresponde à primeira linha, tá? Então, a gente vai percorrer essa primeira linha inicialmente. Então, o matriz da primeira linha são 2 valores, certo? Ok. Então, aqui vai ser 2 também. E vai percorrer uma vez, vai pegar o primeiro valor, vai fazer alguma operação em cima desse primeiro valor e vai incrementar. Incrementou, vai ser J igual a 1 agora. Segundo valor. Lembra que aqui é a coluna 0 e a coluna 1. Segundo valor, vai fazer alguma operação com esse segundo valor e vai incrementar de novo. Aí o J vai ser igual a 2, correto? Mas a gente tem duas colunas, então é 0 e 1. Visto que o J é igual a 2, já não atende mais essa condição aqui. Concorda comigo? Sim. Conseguiu entender agora um pouco melhor? Sim, deu uma clareada. Obrigado. Imagine que isso aqui é um vetor, então eu estou pegando o tamanho desse vetor aqui. Em seguida, terminou de percorrer esse vetor, a gente vai para o segundo for e desce para esse segundo vetor. Mais alguém ficou com alguma dúvida? Tá ficando claro até aqui, pessoal? Puder dar um feedback no pessoal que não pode falar com o microfone nos comentários. Tá, já que ninguém falou, vou partir do pressuposto que vocês estão entendendo. Então, a primeira... vocês lembram que a gente tem essa matriz aqui, né? Já foi previamente montado. Bora exibir ela, tá? Como a gente pode fazer isso? Vou dar um system print, no caso. System out print. Eu vou pegar o matriz na posição I. Lembrem que a posição I começa com 0. Linha I, coluna J. Então, primeiramente, ele vai pegar o valor onde a linha é 0 e a coluna é 0 e vai exibir para a gente. Linha 0, coluna 0 vai exibir o valor 2. Em seguida, ele vai pegar o valor onde a linha é 0
e a coluna é 1. Linha 0, coluna 1, 4. Em seguida, ele vai sair desse for e vai para o de fora. Aí vai pegar linha 1, coluna 0 e printar. Vai ser 6. Em seguida, linha 1, coluna 1, vai ser 8. Beleza? Dá um espaço aqui, só para ficar mais legível. Desculpa, ainda tinha isso aqui. 2, 4, 6, 8. Da mesma forma aqui. Para ficar mais legível, o que eu vou fazer aqui? Toda vez que ele terminar o for de dentro, eu vou pedir para ele quebrar a linha, porque concordam comigo, né? Esse for, ele vai sempre percorrer as linhas. Ou seja, ele terminou de percorrer essa linha, eu quero que ele quebre para exibir a de baixo. Então, eu vou bem aqui dar um system.out.println, e aí vocês lembram que o println, ele quebra a linha, certo? Ele sempre vai fazer o print e jogar o resultado para a linha de baixo. Então, ele mostrou nossa matriz aqui. 2, 4, 6, 8. Alguma dúvida, pessoal? Estou conseguindo entender? Ficou claro para vocês isso aqui? Se sim, por favor, digam. Se não, digam também, porque à medida que a gente vai avançando, agora ficando um pouco mais complexo. Então, é importante que vocês tenham entendido essa primeira parte. Tá, beleza? Então tá, já que ninguém falou, bora fazer o seguinte aqui agora. A gente tem aula até que horas, Igor? Pode me confirmar aí? Igor? 6h10. Tá, então vai dar tempo, sim. Pessoal, eu vou fazer um exemplo aqui. O que a gente vai fazer nesse exemplo? Para abordar logo esses conceitos de matriz de uma maneira bem hard code. Eu quero que a gente monte uma matriz e quero fazer um código que nos retorne o maior e menor valor dessa nossa matriz, beleza? Certo. Vou abordar um novo conceito aqui, que é como a gente cria números aleatórios no Java, tá? Para isso, a gente vai precisar importar aqui uma biblioteca chamada handle. java.util.handle. Beleza, galera? O handle ele vai nos possibilitar, essa biblioteca, diversas funções que geram números aleatórios, como vocês vão já ver a gente utilizando uma. Bora primeiro criar um objeto que nos possibilite chamar as funções da biblioteca handle. Se não ficar claro agora, quando a gente vê a orientação objeto propriamente dita, vocês vão entender melhor. Eu vou chamar esse objeto de número handle, tá? E esse objeto vai ser objeto da classe handle. Certo, galera? Beleza, a gente vai já utilizar esse número handle. Primeiro, bora criar uma matriz aqui que vai ser do tamanho, vou chamar primeiro matriz de... Como vai ser uma matriz de números aleatórios, vou chamar de números aleatórios. Essa matriz, ela vai ser de 7 linhas e 4 colunas, tá? De números inteiros. Bem, galera? Tranquilo. Agora, similar ao que a gente fez ainda agora, a gente vai percorrer a nossa matriz. Int i. Enquanto int for... Opa, enquanto i for menor que o nome da nossa matriz, né? Números aleatórios, ponto length. Vai incrementar i mais. For int j igual a 0. Enquanto o j menor que números aleatórios de ponto length j mais. Tá. Isso aqui vai ser sempre padrão. Para a gente percorrer uma matriz, a gente sempre vai percorrer primeiro as linhas e dentro de cada linha a gente vai percorrer os valores das colunas, correto? Aqui a gente vai utilizar essa estrutura de percorrer uma matriz para popular a nossa matriz com números aleatórios. Então, eu sempre vou querer que ele pegue a nossa matriz, chama números aleatórios, na posição i,
e na posição J, na linha I, coluna J, sempre vai receber número random, tá? Que é a nosso objeto aqui. Ponto, agora deixa eu lembrar qual era a função. Tá, lembrei. Next int. Beleza. Essa função aqui, ela vai sempre gerar um número aleatório inteiro menor do que o número que a gente passar aqui. Então, sempre vai ser um número aleatório inteiro menor que 100. Beleza? Ponto e vírgula. Então, a gente vai percorrer a matriz. Na linha 0, coluna 0, vai gerar um número aleatório menor que 100 ou igual a 100. Vai se popular essa primeira posição. De novo, linha 0, agora coluna 1, vai pegar um número aleatório menor que 100 e colocar lá. E assim sucessivamente, beleza? Para ficar mais claro, bora printar nossa matriz aqui. Eu vou repetir aqui, né? Porque você já sabe que sempre vai ser a mesma coisa. A gente vai dar aqui um system.out.print número aleatório. Opa. Números aleatórios. Opa. E J. System.out.println. Beleza? A gente rodar aqui, ó. A gente pode ver que gerando essa matriz tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. E... algo deu errado aqui, galera. Tem mais colunas do que deveria ter. Ah, tá. Desculpa. Eu sou burro mesmo. Tem que dar um espaço aqui, senão vai ficar ilegível. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. E 1, 2, 3, 4 colunas. Correto? Sempre com números inteiros menores que 100. E também maiores que 0, é claro. Esqueci esse detalhe. Conseguiram entender aqui o que foi feito? Alguma dúvida? Conseguiram entender até aqui? Se puder falar nos comentários aí. Nenhuma dúvida mesmo, galera? Pode continuar? Tá. Então eu vou continuar. Alguém abriu o microfone? É tu, Igor? Tá, fechou. Beleza. Vamos continuar então. Eu vou declarar aqui algumas variáveis que vão nos possibilitar um controle maior sobre o que a gente vai fazer, tá? Primeiro, vou declarar uma variável aqui. Chama int maior, vai receber 0, tá? Primeiramente, bora trabalhar com encontrar o maior valor, tá? Que vai ser mais tranquilo. Int maior, vou chamar aqui linha maior. Recebe 0 também. Opa. Linha coluna maior. Pessoal, só para vocês entenderem, a gente vai precisar saber qual é a linha e coluna onde está o maior valor para a gente identificar ele, tá? E a gente vai precisar validar isso percorrendo toda a matriz. A gente vai pegar registro a registro da matriz, valor da matriz, e ver se ele é maior que o último analisado. Se a gente começar dizendo que o último analisado é 0, vocês concordam comigo que em algum momento vai ter um valor maior que 0, correto? Se esse vai ser o maior valor ou não da matriz, a gente não sabe. Então, para vocês entenderem, a gente vai percorrer a matriz. Verifica se o primeiro valor é maior que 0. Ele é? Sim. Então, o maior valor vai ser o valor da posição 0, da linha 0, coluna 0. Beleza, continua percorrendo a matriz. A gente vem para o valor da linha 0, coluna 1. O valor da linha 0, coluna 1 é maior do que o maior valor, que até então era 42? É. Então, o valor maior, a partir de agora, vai ser o da linha 0, coluna 1. E assim sucessivamente até a matriz finalizar. Consequentemente, se o valor maior encontrado for, por exemplo, esse da linha 0, coluna 1, ele vai assumir o valor de maior valor e vai nos retornar o quê? Que o maior valor está na linha 0, coluna 1. Conseguiram entender? Todo mundo conseguiu entender aí? Alguma dúvida?
Deu para entender. Beleza, então. Então, bora montar a lógica aqui para ele percorrer e tentar descobrir qual é o maior valor. Tá? Beleza, ele vai criar a matriz aqui. Eu vou criar mais um fora aqui para não ficar tão confuso. Tá? Esse for aqui vai servir para percorrer nossa matriz, tá? Ele vai percorrer nossa matriz e sempre fazer a seguinte verificação. Se o valor que a gente está analisando for maior que o maior, que começa com 0, então o que a gente vai fazer é dizer que o maior, que é o valor que a gente quer, ele vai receber o valor que a gente está atualmente, certo? E a linha maior vai receber o valor I, que corresponde à linha, e a coluna maior vai receber o valor J. Beleza, galera? Conseguiram entender? E aqui no final a gente printa aqui, só para ficar como system.out. Ué, alguma coisa está errada. Ah, tá, desculpa, galera. Eu tô no lugar errado. Tem que ser aqui. O maior valor é 2 pontos. Maior valor. Maior, certo? A linha onde encontra seu maior valor é linha maior. E aqui similar a coluna onde encontra seu maior valor, a coluna maior. Beleza, a gente tem aqui a nossa matriz, correto? Ele diz que o maior valor é o 95, e aparentemente é mesmo. E diz, o maior valor, a linha onde encontra o maior valor é a linha 1, e a coluna é a coluna 3. Então, linha 0, linha 1, beleza? Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ele está dizendo que está bem aqui o maior valor. E aparente é isso mesmo. Conseguiram entender a lógica que foi implementada aqui? Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão sem dúvidas demais. Não seria melhor iniciar um valor maior? Como assim, Mikael, teria mais alguma coisa? Eu não entendi muito bem. Ah, sim. É uma possibilidade também, tá? Seria uma outra lógica, mas também daria no mesmo resultado. É aquela máxima. Programação tem 1001 formas de fazer diferente. E se ela tiver o resultado igual a todas, que possivelmente seja o resultado correto, não está errado de se fazer. Mas também é possível que a gente inicie o maior valor sendo o primeiro registro da matriz, na linha 0, coluna 0, e a partir daí vai comparando uns aos outros baseado nesse primeiro valor. É só a abordagem que é diferente. Agora, se é melhor ou pior, aí vai muito do que a gente está considerando melhor ou pior. Tipo, demoraria menos tempo de processamento? Não sei, só testando os dois. Inclusive, Mikael, isso é uma coisa que eu particularmente não tive, mas é possível que vocês tenham, que se chama complexidade de algoritmo, tá? Complexidade de algoritmo, ele, tipo, ela tem suas classificações, cada algoritmo. Tipo, ordenação de vetores é um exemplo clássico, assim, de otimização de algoritmos. Ordenação de vetores tem 1001 formas de fazer diferente. E cada uma dessas formas vai ter uma complexidade diferente computacional, entendeu? Então, provavelmente vocês vão estudar isso mais lá à frente. E isso vai ajudar muito, principalmente para que vocês consigam desenvolver códigos mais otimizados e mais performáticos também.
Além dessa, pessoal, teve mais alguma dúvida sobre a lógica aqui, sobre algo que a gente viu anteriormente? Não precisa ter vergonha, tá? Tá, beleza, então. Já que ninguém falou nada, eu vou percorrer já. Vou prosseguir aqui. Beleza, a gente já encontrou o maior valor. Agora, bora encontrar o menor valor, beleza? Vou até copiar aqui para ficar assim. Vou chamar de menor. Linha menor. Coluna menor. Eu vou iniciar aqui o menor como 0. Vou dizer que a linha menor é 0, coluna menor é 0 também, tá? Beleza. Além de fazer esse teste, eu vou dizer que enquanto o número aleatório na posição I, coluna J, linha I, coluna J for menor que menor, então menor vai receber número aleatório IJ, linha menor PCBI, coluna menor PCBJ, tá? E aqui, similar ao que a gente fez aqui, a gente vai fazer para o menor valor é menor, a linha do menor valor, linha maior, linha menor. Tá. Eu vou executar aqui, galera, e vai dar um erro, tá? Não vai funcionar. E aí vai ficar aqui um enigma para vocês pensarem 3 minutos no porquê não funcionou. Vamos lá. O maior valor vai continuar certo. O maior valor é 98, tá? Ele encontra-se na linha 1, coluna 0. Beleza. Agora o menor valor é 0. Encontra-se na linha 0 e coluna 0. Por quê? Se o menor valor aqui dentro, na verdade, é 3 e não 0. Por que ele retornou 0 aqui? Porque ele iniciou com 0? Perfeito. Exatamente isso. E como a gente poderia contornar isso? Notem que ele vai sempre criar um número aleatório menor ou igual a 100. Alguma sugestão? Ótimo, perfeito. Quer dizer, vocês estão entendendo mesmo. Fico feliz. Então, se a gente disser que o menor é 100, ele vai sempre verificar se esse número no qual ele está, da posição da matriz, é menor que o menor. E sempre vai ser menor ou igual a 100, pelo menos. Coincidentemente, o menor valor agora foi 0, mas porque tem um 0 na matriz. E esse 0 está na linha 0, coluna 3. Linha 0, coluna 3. Vamos executar de novo. O menor valor agora foi 2. O 2, ele está na linha 1, coluna 0. Perfeito, galera? Conseguiram entender? Pessoal, se sim, ótimo, vocês estão 60% do caminho andado em matrizes. Porque a parte mais complicadinha é essa de entender como é que a gente consegue manipular. Alguma dúvida? Deu para entender. É porque realmente assim fica meio confuso às vezes. Não esquenta a cabeça. A gente vai entendendo e relembrando aos poucos. Tá certo, pessoal. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tá, beleza. Vamos fechar matrizes por enquanto, tá? Bora falar um pouco de funções agora. Só para deixar claro, eu esqueci de avisar, mas esses códigos eles vão ser disponibilizados, tá, para vocês. Então não se preocupem, vocês vão ter acesso a isso para replicar depois, para implementar melhorias e tudo mais. Eu vou chamar aqui o meu projeto de funções.
Opa, fazendo besteira. Próximo. Funções Java. Tá? Para bater um papo agora sobre funções. Pessoal, vocês chegaram a ver procedimentos e funções em programação estruturada? Vocês lembram para que serve? Qual é a vantagem? Por que utilizar funções? Todo mundo lembra? Mais ou menos. Tá, então beleza. Primeiro a gente tem que diferir funções de procedimentos, beleza? Bora entender que, assim, um procedimento, imagina que é uma estrutura que vai agrupar um conjunto de comandos, beleza? Então, é uma estrutura lá, vai agrupar um conjunto de comandos, e eles vão ser executados quando a gente chamar esse procedimento. Então, imagina lá na matriz, que a gente tinha aqueles dois laços for, e dentro do laço for sempre vai ter alguma ação. Então, imagina que aqueles dois laços for vão ser uma estrutura, e que você vai executar uma ação quando a gente chamar essa estrutura. Poderia ser percorrer a matriz para ler ela, percorrer uma matriz para inserir um valor nela, e assim sucessivamente, beleza? E uma função, ela nada mais é do que um procedimento que vai retornar um valor. Tá? Então, nem sempre um procedimento ele vai necessariamente retornar um valor, beleza? Imagine que um procedimento ele pode apenas ler a matriz e printar ela na tela, ou um procedimento ele pode ler uma matriz e armazenar ela numa variável. Nesse segundo caso, ele seria uma função, porque ele está retornando um valor e armazenando numa variável, beleza? Mas para o Java, especificamente, procedimento e função vai ser sempre a mesma coisa, não vai ter distinção, tá? E por que usar funções? Basicamente, o que vai ajudar a função? Ela vai evitar o quê? Que a gente tenha blocos gigantes de código, tá? A gente pode dividir o nosso código em blocos menores, em funções. Vai tornar o nosso código mais organizado. Vai permitir que a gente reaproveite código. Imagina ainda agora, quando a gente estava trabalhando com matrizes. Eu fiz aquela questão de botar dois laços for várias vezes, sendo que eu podia fazer uma função que fazia aquilo para mim e apenas passaria no valor dessa função o que ele deveria ser feito. Ou seja, digamos que eu tenha feito 4 vezes aquele laço for, eu faria só uma e chamaria essa função sempre que eu quisesse. E, é claro, vai evitar repetições, beleza? Em Java, galera, sempre que a gente definir uma função, a gente vai dizer se ela é uma função static, que no caso é uma função estática, e essa função, vocês não precisam entender agora necessariamente o que isso quer dizer, mas ela vai ser uma função que pode ser acessada por qualquer instância do nosso código, e quando eu digo instância, qualquer parte do nosso código pode acessar essa função, mas ela também não precisa necessariamente ser estática, tá? Se ela não for estática, ela pode ser acessada apenas por alguns trechos do nosso código. Quando a gente for para a programação orientada a objetos, vai ficar mais claro. Além do que, uma função, ela pode ou não retornar um valor, como eu disse anteriormente. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Conseguiram entender mais ou menos o conceito? Já. Beleza? Tá. Então, bora criar uma função simples. Eu vou criar uma função aqui que ela vai apenas retornar para a gente o dobro de um valor, tá? Em Java, eu disse na primeira aula, provavelmente vocês não lembram, ou se lembrarem, parabéns. Mas em Java, a última função a ser chamada sempre vai ser a public static void main, tá? Então, essa aqui sempre vai ser a última função a ser chamada. Então, se a gente fizer 10.000 funções fora dela, essas 10.000 funções vão ser executadas quando chamadas, mas sempre a última a ser executada vai ser essa aqui, beleza? Então, a gente vai criar uma função aqui fora. Vou chamar essa função de soma, tá? Soma. Não, eu tinha dito que era uma função que fazer o quê mesmo? O dobro do valor, né? Vou chamar aqui de imprime dobro. Tá? Quando a gente faz uma função, a gente vai criar um nome para ela, beleza? Aqui eu estou até fazendo de uma maneira que não é aconselhado, tá? Em Java, tem as boas práticas de programação. Quando a gente cria uma função, a primeira letra vai ser minúscula. Se tiver uma outra palavra, colocar a outra palavra com letra maiúscula.
tá? A nossa função, ela vai retornar um valor inteiro, tá? Vai ser uma função que retorna o valor inteiro. E essa função, ela vai ter que ter dois parâmetros. Na verdade, vai ter que ter só um parâmetro. Vai ser x. Beleza, então? Vocês estão vendo que está dando um errozinho aqui. Por quê? Porque a gente não disse que essa função ela é estática. Na hora que eu disse que ela é estática, continuou dando um erro, porque eu disse que vai retornar um valor inteiro. Então, vai retornar return um valor x, tá? Opa. Já tá dando erro? Desculpa, galera. Int x. Tá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma função, que parece a de cima, inclusive. Essa função, ela vai retornar um valor inteiro, aonde esse valor inteiro vai ser o dobro do x. Beleza? A gente vai dizer que x... pessoal, desculpa. Eu me confundi um pouco na explicação agora. Vamos retornar. Vou apagar isso aqui, tá? Vamos lá. Essa função ela tem que retornar o dobro de um valor, tá? Esse valor a gente está passando dentro do que a gente chama de parâmetro da função. O parâmetro da função sempre vai ser o valor que vem aqui dentro do parênteses, beleza? Então, a gente sempre vai chamar essa função, imprime dobro, passando alguma coisa dentro desse parêntese como parâmetro. E essa alguma coisa dentro desse parêntese, que vai ser nosso parâmetro, sempre vai ser um valor inteiro e que para nossa função, esse valor vai ser o x, beleza? Então, se o objetivo da nossa função é imprimir o dobro do valor que está sendo recebido pelo parâmetro, então a gente vai ter um int resultado que recebe 2 vezes o x, beleza? E o que a gente vai retornar como resultado da nossa função nada mais é do que o resultado, beleza? Que corresponde ao dobro do valor passado no parâmetro. Se a gente vier aqui dentro, chamar a nossa, dizer que variável z vai receber a nossa função, tá? Imprime dobro. E dentro do imprime dobro, eu quero receber o dobro de 5, por exemplo. A partir de agora, essa função retornou o resultado, que é 2 vezes o parâmetro passado por ela, e atribuiu a variável z. Se eu venho aqui e der um system.out.println z, ele vai retornar 10, que corresponde ao dobro de 5. Tudo bem? Até que alguma dúvida? Deu uma enrolada no início, mas porque eu não achei as palavras corretas. Mas conseguiram entender o que foi feito aqui? Sim, sim. Alguma dúvida, pessoal? Pode falar aí no chat também. Não? Tá. Vou partir do princípio que é não. E vou prosseguir. Beleza. Como eu disse, uma função ela pode retornar um valor ou não. Vou fazer outro exemplo aqui. Vou criar uma função que ela vai receber double, tá? Ela vai retornar um valor double e vai trazer uma multiplicação. Vou chamar ela de multiplica. Uma multiplicação entre três valores. Vou chamar aqui de x, double y e double c. Beleza? Vai retornar uma variável chamada resultado também. E esse resultado vai ser x vezes y vezes z. Beleza? Essa função vai retornar para a gente resultado. Então, se a gente vem aqui no nosso código e agora o z, ao invés de receber o imprime dobro, receber a função multiplica, aí a gente tem que passar aqui qual o valor referente aos parâmetros da função que a gente criou. Então, criar uma multiplicação entre 9, 8, 4. Beleza?
Como a gente definiu como double lá, a gente tem que colocar aqui o ponto. Desculpa, tem que ser double também. Beleza, galera? Se eu rodar aqui, ele vai ter que retornar a multiplicação entre 9, 8 e 4, que é o que nossa função aqui de baixo faz. Beleza, retornou 288. Tranquilo, mas nem sempre uma função ela necessita retornar um valor no retorno da função. Quando a gente não precisa retornar um valor, a gente vai chamar a função static void. Void vem de vazio. Então, imagina que a gente quer uma função que retorne aqui de imprime dobro void int x. Essa função ela não vai retornar nenhum valor, tá? Tanto que se a gente botar aqui, por exemplo, como está lá em cima, int resultado 2 vezes x, e botar aqui um return resultado, ela vai dar um erro. Por quê? Ele deu um erro justamente porque a nossa função ela é do tipo void. Ela não pode retornar um valor. Essa função ela não pode ser atribuída a uma variável. Na verdade, quando ela é do tipo void, ela só vai executar essa ação que está aqui dentro e não vai fazer mais nada. Então, por exemplo, eu quero que ela faça o cálculo, o resultado de 2 vezes x, e print isso. System out println resultado. Agora, se eu vier aqui em cima, vou apagar tudo isso, e chamar a nossa função imprime double void, eu não preciso passar aqui dentro o parâmetro que vai ser multiplicado. Vou botar, por exemplo, aqui vamos ver errado, um minuto. Beleza, eu acho que era o nome que estava errado, da função. Se eu botar aqui para ela apenas ser executada, ela vai executar, vai retornar o valor do parâmetro, o dobro, no caso, e não vai atribuir a nenhuma variável, porque ela é uma função do tipo void. Ela não é uma função que retorna um valor. Conseguiram entender a diferença das duas? Alguma dúvida? Tá, beleza. Se vocês estão entendendo até aqui, então a gente pode dar um passo a mais, beleza? Só para deixar claro, quando a gente for para orientação a objeto, vocês vão ter lá o termo métodos. A gente já deve ter falado aqui outras vezes na disciplina. O método, ele nada mais é do que uma função, beleza, galera? Então, se vocês entenderem o que uma função faz, vocês vão entender o que o método faz também. O método nada mais é do que uma função pertencente a uma classe, certo? Beleza. Vamos prosseguir. A gente viu hoje matrizes, a gente viu hoje funções. Então, bora tornar a brincadeira um pouco mais divertida. E bora fazer uma função que ela vai executar a multiplicação de duas matrizes, beleza? Vocês podem me dar um minutinho só para me pegar uma garrafa d'água que eu tô morrendo de sede. Um segundo e eu já volto.
Voltei, pessoal. Desculpa a demora aí, tá? Vamos lá. Tá me ouvindo bem ainda? Sim, já tá legal. Tá tranquilo, então. Vou apagar isso aqui. A gente vai criar agora uma função que ela vai calcular para nós a multiplicação de duas matrizes, beleza? Para isso, é importante que a gente lembre como é realizada a multiplicação de duas matrizes. Eu vou, só para deixar aqui mais evidente, mudar o tipo de compartilhamento. E a gente pegar aqui deixa eu trocar aqui o compartilhamento. Porque está compartilhando somente a tela do meu NetBeans. Vou compartilhar a janela agora inteira. Tá, beleza. Vou arrastar aqui. Tá, multiplicação de matriz. Vocês estão enxergando aí? Pessoal? Sim. Tá, então vocês lembram que a multiplicação de matrizes sempre vai ser linha por coluna, certo? Então, a gente vai multiplicar a primeira linha pela segunda coluna, onde é 1 vezes 2 mais 3 vezes 0. Esse aqui vai ser o elemento do primeiro campo da matriz resultante. Então, vai ser o elemento aqui 0, 0. Partindo para o segundo campo, o 0, 1, vai ser a primeira linha com a segunda coluna. Então, é 1 vezes 2 mais 3 vezes 1. Vai ser o valor aqui 0, 1. Quando a gente vem para a linha de baixo, é a segunda linha pela primeira coluna, vai ser o valor daqui. E a segunda linha vezes a segunda coluna vai ser o valor daqui. Só lembrando lá, vocês lembram disso, né? Beleza? Até aí? Tudo certo? Bora aqui para o código agora. Pessoal, para a gente fazer essa multiplicação, a gente vai criar uma função, beleza? Essa função ela vai ser responsável por multiplicar duas matrizes. Bora chamar aqui essa função de public static double. Tá? Essa nossa função ela vai retornar um double, que vai ser uma matriz de doubles, tá? E a nossa função vai se chamar multi. O que a nossa função vai resolver como parâmetro? As duas matrizes, certo? A matriz que a gente vai chamar de matriz A e a matriz que a gente vai chamar de matriz B. Beleza? Tranquilo. A primeira verificação que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer uma multiplicação de matrizes é se o número de linhas da primeira matriz, perdão, se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. Isso é uma regra de multiplicação de matrizes, beleza? Então, bora chamar aqui uma variável int n. Ela vai receber o número de colunas da primeira matriz, beleza? Que é a matriz A. E vai verificar se o n, o número de colunas da primeira matriz, for diferente do número de linhas da segunda matriz, então ele vai fazer o seguinte. A gente vai ver isso aqui com mais calma lá em tratamento de exceção, nas próximas aulas, tá? Mas para ficar mais bonito o código. Essa sintaxe, ela vai sempre nos retornar naquela nossa janela de erro o que a gente passar aqui dentro. Vocês vão entender com mais calma já já. Eu não me lembro exatamente qual é. Acho que é essa aqui. Tá. Então, beleza. Bora dizer aqui. Número de colunas da
primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz. Eu vou quebrar aqui só para ficar mais legível, tá? Opa. Ponto e vírgula. Beleza, galera? Então, se o número de linhas, se o número de colunas da primeira matriz for diferente do número de linhas da segunda matriz, vai retornar aquela janela de erro, que são várias palavras vermelhas aqui, com esse erro aqui dizendo, tá? Beleza. E o código para, só para deixar claro. Mas se isso não acontecer, o código vai fluir. Então, a gente vai dizer que rows, que é linhas em inglês, tá? Int rows vai ser a length. Então, o número de linhas da matriz resultante vai ser igual ao número de linhas da matriz A. E o número de colunas da matriz resultante é igual ao número de colunas da matriz B. Caramba. Só para vocês lembrarem, tá? Imagine aqui que a matriz A ela vai ter X linhas e Y colunas, vezes a matriz B, que vai ter Y linhas e Z colunas. Como eu disse anteriormente, esse cálculo só vai dar certo de multiplicação de matrizes se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B, beleza? Nesse caso aqui E o resultado vai ser uma matriz C com o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. Beleza? Vocês lembram disso aí? Por favor, me confirme se vocês lembram de multiplicação de matrizes. Tá, tranquilo. E a gente vai ter como resultado uma matriz, vai ser double, a gente vai chamar de matriz C nesse caso, que vai receber new double, aonde essa matriz resultado vai ter row columns, que é o número de row linhas, que é o número de linhas da matriz A, e call columns, que é o número de colunas da matriz B, beleza? Tranquilo. Alguma dúvida até aqui? Lá no B, quando tu declarou o if, tu colocou B length, aí não tinha que colocar o colchete lá? Não, porque eu quero o número de linhas da matriz B. Quando eu quero o número de colunas de uma matriz, eu coloco o colchete antes. Eu quero saber se o número de colunas da matriz A, aqui tem um colchete, o número de colunas da matriz A, é igual ou não ao número de linhas da matriz B, entendeu? Entendi. Beleza. Entendeu mesmo, cara? Sim, sim. Tá, beleza então. Agora que vai entrar a parte chatinha da lógica, tá? A gente vai ter que fazer essa multiplicação. Para isso, a gente vai ter aqui um for primeiro, tá? Esse for vai ser int i 0 i menor que rows. Já percorrer a nossa matriz C, tá, galera? Então, vai ser o número de linhas da matriz C e mais. Perguntando, por que percorrer a matriz C? Porque a gente vai popular cada valor dela com a multiplicação da nossa matriz. Beleza? For int j começa com 0. Enquanto o j for menor que columns, que aqui ele vai percorrer as colunas, j mais. E aqui vai ter mais um for, tá? Vocês lembram lá naquela imagem que eu mostrei que a gente vai fazer uma multiplicação e uma soma, tá?
Então, sempre vai ser linha vezes coluna, mas é esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, aqui é o seguinte, a gente vai fazer mais um for, que aqui a gente vai chamar de K vai de 0. Enquanto o K for menor que N, K mais. Tá? E aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte. CI, a posição I, a posição J, no caso, por exemplo, a primeira posição, 00, vai receber o AI, A, vezes o BK, J. Tá? E isso aqui, mais o C e J. Bora lá. Vocês lembram que o N ele vai ser o número de colunas da matriz A, certo? Bora pegar aqui a nossa fotinha de exemplo. Opa, veio para cá. Então, é o número de colunas da matriz A. Ele vai pegar o primeiro valor... Só para ficar mais legível, não sei se vai ficar tão legível, tá? Eu espero que fique. Tá, não ficou. Tá, aqui... Deixa um pouco para cá. Tá, deixa eu para cá. Tá, então a gente vai pegar o primeiro valor da matriz resultante aqui, ele vai ser o valor da matriz A na linha 0, coluna K, onde o K vai começar com 0, então vai ser linha 0, coluna 0, vezes o valor da matriz B na linha 0, o K é 0 ainda, coluna 0, esse aqui, mais o C e J, que inicialmente é 0. Beleza, ele vai pegar esse vezes esse e guardar no CJ. Depois, o K vai valer 1. Então, ele vai pegar aqui matriz A, linha 0, agora o K é 1, coluna 1, vezes o BK, agora o K é 1, linha 1, coluna 0, mais C e J, que era o valor que ele armazenou anteriormente. Conseguiram entender? É um pouco enrolado isso aqui mesmo, tá? Se vocês não entenderam, é super compreensível. Alguma dúvida? Tá, vamos lá. A gente tem aqui 3 for, tá? O primeiro vai percorrer a matriz A, ou perdão, vai percorrer o número de linhas da coluna C. O segundo vai percorrer o número de colunas da coluna C. E o terceiro vai fazer a lógica do cálculo, tá? Lembrem que o N, ele é o número de colunas da matriz A, tá? Então vamos lá. O primeiro valor da matriz resultante, que é essa aqui, ele vai ser igual ao A e K. O I é o valor de linhas da coluna C, então vai ser 0. E o K é o valor de colunas da coluna A, começa com 0. Então é A00, esse aqui, vezes o BKJ, o K é 0 e o J é 0 também, então é A00 vezes B00, A00 vezes B00, mais C e J, que inicialmente é 0. Então vai ser 1 vezes 2 mais 0. Guarda esse valor. Aí ele vai percorrer o for de dentro do K de novo. Só que agora o K ele não é mais 0, ele é 1. Certo? Então vai ser A e K, então é A01, vai ser o A, linha 0, coluna 1, vezes o B, linha 1, coluna 0. Mais o valor que ele tinha guardado antes, que era 1 vezes 2. Então vai ser 1 vezes 2, que foi o primeiro valor, mais 3 vezes 0, que foi o segundo valor. Conseguiram entender agora? E aí ele vai fazer isso repetidamente para cada índice da matriz resultante. Alguma dúvida? Pode não ter ficado claro, tá?
Se não tiver ficado claro, eu super vou entender. Qualquer dúvida, pessoal, se vocês estiverem com vergonha agora, pode me procurar no WhatsApp que eu posso estar ajudando, tá? Beleza, ele vai fazer isso aqui para todas as linhas e todas as colunas da matriz resultante C. Vai fazer esse cálculo aqui em cada um dos registros. E, por fim, eu quero que retorne a matriz C. Beleza? Então, essa nossa função aqui sempre vai receber duas matrizes, A e B. Vai verificar se essas matrizes elas são compatíveis para multiplicação. Se elas forem, vai retornar a matriz resultante. Tranquilo, galera? Vou fazer um teste logo aqui e vou dizer... eu vou definir uma variável aqui, double. Essa é uma matriz, tá? Chamar de matriz resultado. Receber double... Não, minto. Vou chamar aqui já. Vai ser 3, 3. Eu vou fazer outra matriz chamada... deu um erro aqui. Desculpa. Eu vou fazer outra matriz aqui chamada B. Também vai ser um double, só que agora 2, 2. Vocês concordam comigo que essa multiplicação aqui não é válida porque o número de colunas da primeira matriz não é igual ao número de linhas da segunda? Concordam comigo? Sim. Beleza, então. Então, o que tem que acontecer aqui quando eu chamar a função, tá? Vou chamar aqui, vou dizer que vai ter uma matriz resultante, vai ser C. New, double. O que vai acontecer quando eu chamar aqui a função que se chama multi? Passar A e B. Alguma sugestão do que vai acontecer? Não, nada? Notem que, para ficar mais claro, eu defini duas matrizes, uma é 3 linhas e 3 colunas, e a outra é 2 linhas e 2 colunas, ou seja, a multiplicação delas não é possível de ser realizada, e eu estou passando aqui na minha função que realiza a multiplicação de matrizes, a matriz A e a matriz B. O que acontece quando eu chamo a minha função e passo nos parâmetros dela duas matrizes que não têm multiplicação válida? O que a função ela faz? Baseado no que eu mostrei aqui para vocês. Aqui, pessoal, eu disse que se o número de colunas da primeira matriz for diferente do número de linhas da segunda, ele vai me retornar um erro com isso aqui. Então, o número de colunas da primeira e o número de linhas da segunda não é igual. Se eu rodar, ele vai retornar um erro. E bem aqui está escrito, ó, o que eu escrevi lá em cima. Número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linha da segunda. O número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz. Conseguiram entender agora qual era a função desse tratamento de erro aqui? Se sim, por favor, dê um feedback aí. Tá, beleza, então. Agora eu vou dizer que a minha matriz aqui, ela é 3 por 3 e a minha segunda vai ser 3 por 2. Agora sim, é válido, né? 3 colunas da primeira matriz, 3 linhas 3 linhas da na primeira matriz e 3 linhas na segunda. E o resultado vai ser uma matriz 3 por 2. Beleza, galera? Uma outra forma de a gente atribuir valores de uma matriz dessa aqui. Ó. Eu vou dizer que a nossa matriz A ela vai receber a posição 0, 0 dela vai ser 3, a posição 0, 1 vai ser 1, tá? Vou diminuir aqui para ficar... deixa 3 por 3.
3. Então aqui é posição 00, posição 01, posição 02. Aqui vai ser a posição 10, posição 11, posição 12. E aqui vai ser a posição 20, posição 21 e a posição 22. Entenderam aqui que foi feito? Pessoal? Alguma dúvida? Oi, sim. Tá entendendo? Aqui tá dando erro porque eu disse que a matriz era do tipo double. Por que tá dando erro aqui? Deixa eu só ler o erro, galera. Um minuto. Desculpa, galera. Quando a gente vai definir uma matriz dessa maneira, a gente tem que atribuir o valor no ato que ela é criada, tá? Então, da mesma forma aqui embaixo, vai criar uma matriz 3 por 2. Vai ser uma matriz que vai ter 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, vai ser aqui, eu vou dizer aqui 4, 1, 4, 2, 3, 4. Desculpa. São 3 linhas e 2 colunas. Então, agora vocês concordam que se a gente executar isso aqui vai funcionar, né? Tá. Obviamente que ele não vai retornar nada porque eu não printei a matriz. Desculpa, isso aqui atrapalhou. Enquanto o i for menor do que o c.length e mais, a gente vai percorrendo essa matriz igual a gente está fazendo desde o início da aula. Enquanto o j, que começa com 0, for menor que c e ponto length, j mais, mais. E agora eu vou só printar aqui a nossa matriz resultante. System out print c e j system out print ln. Aqui a nossa matriz resultante. 3 linhas e 2 colunas, como a gente imaginava que ela fosse. Pessoal, eu sei que ficou enrolado aqui, mas alguma dúvida? Vocês querem que eu repita alguma parte específica? Essa parte de multiplicação de matriz ela é chatinha de fazer até na matemática. Então, programando, vocês têm uma ideia que é tão chato quanto. Mas, assim, deu para entender brevemente, a ponto de que se vocês pegarem isso para rever ou refazer depois, vocês vão conseguir? Alguma dúvida? Dá um minutinho aí para alguém se manifestar. Tá. Então, eu vou entender que vocês entenderam. Como eu disse, se vocês precisarem, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Esses códigos aqui eu vou disponibilizar para vocês tentarem replicar. Se vocês fizerem essa multiplicação de matrizes aqui na mão, vocês vão chegar no mesmo resultado. Beleza? Certeza. Fica aí o desafio de vocês tentarem replicar a multiplicação de matrizes de outra forma, tá? Não é um algoritmo tão simples de se entender, eu também peguei um pouco pesado, mas se vocês conseguirem entender, ótimo. Vocês estão num nível bem assim
acima do que eu e o Igor estávamos esperando. A partir da semana que vem, a gente já vai começar a ver programação orientada a objeto propriamente dito, tá? A gente vai poder aplicar esses conceitos que a gente viu de programação estruturada, mas em um nível mais alto, que é lá em programação orientada a objeto. Provavelmente a gente vai passar, provavelmente não, a gente vai passar uma lista de atividades para vocês referente ao que foi feito na quarta e hoje. Mas relaxa, não vai ser nada de outro mundo. Fora o assunto que a gente viu hoje, vocês têm alguma dúvida? Vou parar aqui a gravação por enquanto, já que já não é mais referente à aula. Tá? Tá tudo certo, pessoal?